Sim, sou o Silva. E aqui é a Lari. E hoje vamos ver os games que foram pego trapaceando parte 4. Parte Nós já 4. vimos várias partes aqui, isso aqui é bem interessante. Fala sério da nossa playlist Curiosidades Curiosas. Vamos ver umas curiosidades aqui, tá bem legal. Espero que vocês gostem aqui de assistir isso daqui com a gente. Deixa o like e simbora. 1, 2, 3 e... Play! Se existe um jogo de videogame por aí, não importa o quão pequeno ou desconhecido ele seja, você pode apostar que alguém encontrou uma forma de trapacear. Embora essa seja uma praga que assola principalmente Galera, os grandes usa jogos multiplayer coisa no online, Roblox. o uso de cheats É. se tornou uma forma fácil Bizarro. de ganhar audiência nas plataformas de streaming. Tudo o que você tem que fazer é descobrir qual é o melhor hack para o jogo que você pretende jogar. Fingir que você tem habilidades Não façam divinas isso, e pessoas. esperar que os espectadores comecem a se juntar aos montes para assistir. Mas se você cometer um erro, certamente vai ser exposto para o mundo inteiro ver. E a internet não perdoa os trapaceiros. Com Já isso vimos em mente, vários. vamos dar uma olhada em mais jogadores e streamers que foram vergonhosamente expostos por suas trapaças. Perplex. Ih. Call of Ele Duty ficou é uma das perplexo. franquias de jogos Ele mais ficou vendidas em perplexo. todo o mundo, mas também é lar de centenas de milhares de trapaceiros que infestam os servidores todos os dias. Bom, Meu então Deus. seria de se esperar que todos esses cheaters fossem um bando de pré-adolescentes patéticos, desesperados para se enturmarem com os melhores jogadores. Mas de maneira controversa, alguns dos jogadores trapaceiros são os melhores jogadores, como provou o Perplex em abril de 2022, com a segunda posição no ranking de melhores jogadores de Call of Duty e Segunda. Vanguard. Perplex Mas estava ele- transmitindo o seu jogo na Twitch, Ele quando só de repente isso chegou- aconteceu. Ah, por isso. Ele só chegou em segundo lugar porque ele usava cheat, Com certeza, então. é. Não é porque ele era bom de verdade. Porque se ele fosse bom de verdade e usasse cheat, ia ser triste, né, a situação. Vazou. Você viu? Você conseguiu Não, ver? não vi. Vamos voltar um pouquinho, mas não Olha lá. pisca, senão você Ó. pode perder. Ah. Ali, aquelas caixinhas vermelhas e reveladoras. É, eu sinto muito, amigo, mas esse glitch revelou que você com certeza está usando o Wall Hack. Nossa. Wall Hacks, ou Extra Sensory Perception Cheats, permitem que os jogadores localizem seus oponentes através de obstáculos, como o terreno ou as paredes, dando a eles uma vantagem imensamente injusta. Agora, dá pra esperar esse tipo de hack básico de um jogador inexperiente de 10 Então. anos de idade. Mas do segundo melhor jogador de Vanguard? Em uma tentativa É triste. desesperada de se salvar, Perplex se desculpou rapidamente com a comunidade e alegou que ele tinha baixado recentemente um cheat para adicionar uma skin camuflada em sua arma. Mas ainda assim, o mundo inteiro acabou vendo ele usando Confia. ativamente um wall hack. Quer dizer, nós não somos Confia. estúpidos. E eu posso repetir esse clipe quantas vezes forem necessárias. Aquilo é um wall hack, com ou sem skins. Ele até incluiu em seu pedido de desculpas uma imagem mostrando a data de download do cheat, para provar que ele não estava trapaceando há muito tempo. Mas os seus Nossa, espectadores como acabar não com a estavam carreira. engolindo essa história. Ele Nossa, rapidamente foi cara. banido de Call of Duty e da Twitch também. E numa Nossa. atitude semelhante a diversos outros cheaters que foram desmascarados, ele deletou suas contas nas redes sociais. Bom, ele pode ter sido pego, Caraca. mas isso me faz perguntar. Se o número 2 em Vanguard estava trapaceando, o que será que fazia o número 1? Não, talvez o cara tava jogando Mr. normal. Pixel. A única coisa mais satisfatória do que ver um trapaceiro sendo exposto é ver o próprio trapaceiro se expondo por engano. Para provar o meu ponto, vamos dar uma olhada no streamer francês chamado Mr. Pixel, transmitindo seu jogo na Twitch e no Facebook para mais do que 12 mil seguidores. Ele começou a 12 ser mil. acusado em 2020 por algumas gameplays bem suspeitas de Call of Duty. Foram encontradas diversas contas atribuídas a ele, algumas com uma média de kill e death de apenas 2.6, enquanto outras tinham uma média de 25. Isso não fazia qualquer sentido. Então, durante uma stream de 2020, onde ele mostrava para seus seguidores uma imagem do seu setup completo, um de seus Meu seguidores Deus, pediu que de que ele vai maneira vazar? astuta que ele apertasse o botão Insert. Ele fez isso, mas nada aconteceu. Mas assim que ele voltou para sua câmera regular de streaming, o seguidor pediu que ele também apertasse mais um botão. E então foi isso que aconteceu. Ah, insert Le bouton insert Vazou. Vazou o bagulho. Caramba, isso foi muito esperto. O seguidor o enganou para que ele apertasse um atalho em seu teclado, que mostrava qualquer programa oculto que ele estivesse usando. E bem ali, por uma fração de segundo, nosso velho e conhecido Engine Owning apareceu em sua tela. Engine Owning é um Caraca. serviço pago de trapaças, que oferece diversos hacks desonestos, como wall hacks e aimbots. E não foi nenhuma surpresa que o aimbot estivesse Ô, ativo na gente, máquina de pra Mr. que Pixel. isso? De repente, a taxa de kill e death de 25 começou a fazer muito mais sentido. Ele tentou disfarçar e explicou que tudo aquilo não passava de um glitch. Apesar dessa ser a pior desculpa desde, claro, Nossa. Mr. Pixel continua Nossa, fazendo streams na gente. Twitch sob Ele seu novo continua. pseudônimo, Tonton Pixel. Mas não importa quantas vezes você mude o seu nome, camarada. Isso nunca vai mudar o fato de que você foi pego trapaceando.
Nossa, Caraca. que triste, mano. Quer saber qual é a única coisa melhor do que assistir a um streamer com ambição de participar das grandes ligas, expondo seus próprios cheats ao vivo? Ver um semi-profissional fazendo a mesma coisa. Lá em março de 2020, Kenji, um jogador competitivo de Call of Duty Vanguard, foi acusado de trapacear em um jogo de 2 contra 2. Ele aparentemente estava usando wall hacks para localizar seus oponentes, dando a ele uma grande vantagem injusta. Não demorou para Kenji tentar limpar o seu nome de todas as alegações. Então, ele montou uma câmera que mostrava seu monitor, para provar ao mundo que suas habilidades de localização divinas Opa, eram totalmente vazou. naturais. Mas durante a competição Checkmate Gaming em 2022, seu tiro saiu pela culatra. Ali. Nossa. Você consegue ver aquelas caixas amarelas na tela, marcando as localizações dos Oi, oponentes? gente. Aqueles são wall hacks com toda certeza. Aí não tem Fala como sério, defender. O Johnny se filmou usando hacks, enquanto estava tentando provar que não estava usando hacks. A clara falta Oh, de meu neurônios nesse Deus caso do é simplesmente céu. espetacular. Kenji claramente se esqueceu de que o mundo inteiro podia vê-lo, e voltou na hora para seu antigo hábito de usar wall hacks, para parecer que ele era muito bom. Na hora, Não é ele foi possível. expulso do Meu Checkmate Deus. Gaming, e logo excluiu suas contas de streaming, Nossa, assim como todas as redes cara. sociais. Bom, pelo menos isso ele se lembrou de desligar. Felizmente, você não tem que usar nenhum cheat para apertar os botões de curtir e se inscrever aqui embaixo. Isso é Assim verdade. você vai ficar sabendo quando eu postar ainda mais vídeos dessa série. E aí, tudo pronto? Maravilha. Agora de volta ao nosso próximo trapaceiro. Davskar. Lá em julho de 2021, a Twitch Rivals começou, colocando streamers europeus uns contra os outros em partidas de Call of Duty Warzone, para concorrer a um prêmio de $75 mil. Mas assim que os jogos começaram, os espectadores repararam em algo estranho acontecendo com um jogador da República Tcheca, conhecido como Davskar. Počkej mě. Jsem od tebe 20 metrů, nebo 50. Jo, za mnou. Jo, viděl jsem. Não é Poběž, vento poběž, ainda, poběž, gente. poběž. Ah, Pelo amor de Nossa. Deus. Não é vento ainda. Knock. Mám málo. O, dozad. Ještě dozad tam. caraca, como assim? Ué, eles sabem onde tá todo mundo. Knock. Repare Mano- como o Davskar consegue manter a sua mira travada perfeitamente na É, cabeça Sim. dos cabeça. oponentes, É- mesmo quando é um- ele está escondido mano, atrás é de objetos sólidos. tão Isso escondida não a deveria pessoa acontecer. que não Isso dá sem pra mencionar ver. todos os É. headshots precisos Não que dá ele pra usou ver. para eliminar outro time inteiro. É Em uma tão tentativa de se rápido. provar inocente, Davskar virou sua câmera para mostrar as suas mãos e seu monitor. E parece que ele usou essa oportunidade para desligar qualquer hack que ele estivesse usando. Mas isso ficou bem evidente muito rápido. Můžu zkusit summit, kámo, nebo ne? Agora ele já não. Ah, não. De repente, incapaz de Aí ligar atrás ele das não paredes, ele foi conseguiu eliminado acertar mais praticamente no ninguém. mesmo instante. Que vexame. Mas a comunidade ainda não estava Nossa. satisfeita. Eles começaram a procurar Nossa. e descobriram que Davskar tinha múltiplas contas. E a que ele estava usando Mesma para coisa. competir no torneio tinha uma taxa de headshots absolutamente insana, de Nossa. 66%. Em comparação, os jogadores mais bem ranqueados em todo o Warzone tinham em torno de 20%. E como se já não Nossa. estivesse claro que ele estava usando aimbot, agora certamente estava. Depois de os moderadores reverem as gravações, Davskar foi rapidamente expulso do torneio e banido da Twitch, mas apenas por uma semana. Ele continua streamando hoje em dia, mas ele mudou seu foco para jogos diferentes de Call of Duty. Acho que ele só estava realmente mirando naquele prêmio de $75 mil. Nossa. Espero que ele não consiga usar. Que ele não use mais hack nesses outros Você jogos. já ouviu falar de Smurfing? Esse é o nome dado à Não. prática de alguns jogadores bem ranqueados que criam contas novas para jogar em lobbies de ranking mais baixo, no modo competitivo. Assim, os Smurfs conseguem dominar as partidas ranqueadas, o que faz eles parecerem bons streamers, inflando seus egos frágeis, ao mesmo tempo em que atrapalham a diversão de outros jogadores. Infelizmente, o Smurfing é um grande problema na maioria dos jogos multiplayer online, e jogadores profissionais como It's Timmy não estão ajudando. O stream de destaque é bem conhecido por seus altos rankings em diversos jogos multiplayer de tiro em primeira pessoa, mas parece que ele levou suas habilidades brilhantes um pouco longe demais quando ele tentou completar uma maratona de stream em sua conta Smurf de Valorant, em que ele tentava trilhar o seu caminho do mais baixo até o alto rank no menor tempo possível. Mas em novembro de 2021, o Valorant começou a levar a prática de Smurfing muito mais a sério, e time acabou descobrindo isso no meio de sua stream. 10 seconds left. What?
Não, mas aqui, no Aqui caso, não é... deu pra entender mais ou menos o que ele quis fazer. Não, deu, mas é anticompetitivo. Nesses jogos fica difícil, mas o que ele quis fazer é tipo aqueles Desafio. desafios de Aqui não é que ele tava rápido, usando né? hack, aqui é só que fica chato. Só Mas que isso aqui como é é um- insuportável, porque eu já joguei Valorant sendo eu, ou seja, Uhum. sendo ruim. E aí, quando tem uma pessoa que é muito desbalanceada no outro time, todo mundo tem que aprender a jogar, fica muito chato você Sim, jogar. sim. É tipo você jogar com uma pessoa que já manja muito, sabe? Não tem Sim, muita graça, né? Não fica totalmente não legal. Hello? O Pob. É. Ele sabia disso, será? Ele então explicou que entrou em contato com os desenvolvedores da Riot Games, que confirmaram que ele havia sido banido por smurfing. Mas seu agente afirma que ele não deveria ser banido até depois de sua maratona ter acabado, porque esse tipo de gameplay configura uma zona cinzenta nas regras. Uma hora depois, sua conta estava de volta e ele começou a jogar mais uma vez. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi direito, dona Riot. Ué? A prática de smurfing é ilegal. A menos que você seja um grande streamer que tem milhares de nada a ver. seguidores. É. E nesse caso você pode fazer o que quiser? Eu não sou muito fã dessa lógica. Nem um pouco. Mas e você? O que estranho. acha disso? Conta pra gente aí nos Comenta comentários aí, abaixo. quero saber o que vocês acham. Eu não... O nada bom a ver, né? administrador Se é a regra, é a ataca regra. novamente. Se é regra, tem que dar o exemplo. Se você assistiu aos outros vídeos dessa série, é provável que você já saiba de quem estou falando. É isso mesmo. Nossa estrela é, mais uma vez, Kamomo, o administrador de Rust, conhecido pelas formas hilárias com que ele lida com os cheaters que tentam bagunçar o seu servidor. No ano de 2021, Kamomo flagrou um trapaceiro que parecia estar usando todos os cheats conhecidos, incluindo um hack ESP. Dentro de espaços fechados, ele ficava girando de maneira estranha, claramente tentando localizar os outros players, através das paredes de sua base. Por sorte, Kamomo tinha o item certo para ensinar uma preciosa lição a esse cara: uma mina terrestre. Eu disse uma, eu quis dizer duas. How are you playing a server and there's a landmine behind you and you don't question it? Like, Mas às Muito vezes, bom. nem duas minas terrestres são o bastante para ensinar uma lição ao trapaceiro. Então, Kamomo decidiu estender um tapete de boas-vindas para esse carinha, bem do lado de fora de sua base ilegal. E ele fez Caraca. isso usando mais minas Nossa. terrestres. that look down. Honestamente, eu podia bom, passar o dia mano. inteiro vendo Kamomo lidar com esse bando de paspalhos. Ficou legal. Se você ainda não é inscrito dele, procure pelos canais do Ah, que YouTube e da legal. Twitch. Ah, e nunca tente trapacear no Rust, é claro. Sofia Slaze Ramirez. Existem diversas maneiras discretas que os gamers podem trapacear nos jogos multiplayer online, que não envolvem diretamente o uso de hacks, mas eles são considerados desonestos do mesmo jeito. E a jogadora profissional de Valorant, Sofia Slaze Ramirez, descobriu isso em setembro de 2021, jogando com um time profissional Polaris. A conta de Slaze foi subitamente suspensa durante um evento chamado Valorant Champions Tour Game Changers North America Series 3. Nossa senhora, que nome. E ela foi banida de todos os eventos oficiais por 3 meses. A desenvolvedora de Valorant, Por quê? Riot Games, a acusou de boosting, também conhecido como bussing, que é quando um jogador se associa a outros players, sabendo que eles usam cheats para se aproveitar das excessivas vantagens, ao mesmo tempo em que melhora suas marcas pessoais. Mas Slaze não gostou nem um pouco dessas acusações, e foi correndo para as redes sociais para desabafar. Ela insistiu que não sabia que estava jogando com players usando cheats, e que o departamento de regulação da Riot Games fez dela um alvo injustamente. Em resposta a isso, a Riot Games resolveu entrar com artilharia pesada e forneceu um relatório que dissecava sua conta até os mínimos detalhes. Acontece que no Caraca. Valorant, se alguém é pego usando cheat, a partida é automaticamente encerrada, com uma grande tela vermelha surgindo, avisando que Cheater foram da detectados Tactic. players trapaceando. É impossível alguém não ver isso. No relatório, a Riot revelou que em 20 de setembro de 2021, Slaze se juntou a um cheater ativo em 10 partidas, tendo vencido 8 delas. O trapaceiro foi banido pelo cheat na segunda partida. Então, todos os players, incluindo Slaze, viram a tela vermelha de notificação. Então, Slaze e o trapaceiro entraram em contas Caraca. diferentes e jogaram as 8 partidas restantes. Além disso, nos 28 dias anteriores, eles notaram que Slaze tinha se juntado consistentemente com o mesmo cheater, mesmo depois de receber a tela vermelha. Nossa. E então, para colocar o último prego em seu caixão, eles revelaram que 77% das partidas competitivas
que Slaze conseguiu ranquear, ela estava jogando em dupla com um cheater ativo. Nossa. E que 60% das partidas competitivas dela foram jogadas em dupla com um cheater ativo. Depois de ser totalmente exposta, a equipe Polaris a expulsou do time. E ela abandonou Devia todos só os seus ter ficado streams e redes calada. sociais e se manteve em silêncio. Mas então, Nossa, depois de 3 cara. meses, ela voltou para a Twitch e o Twitter também, se desculpando por seu comportamento tóxico e prometendo melhorar. Mas o que você acha? Ela merece uma segunda chance? Diz aí nos comentários a sua opinião. Joga, velho. Cody Miller. Só que não profissionalmente. Para né? nosso próximo É caso, isso. estamos trazendo de volta os velhos livros de história e voltando bastante no tempo, para agosto de 2005. Nessa época, 2005. o speedrunning, a Meu modalidade Deus, onde uma gente. fase ou um jogo inteiro tem que ser concluído no menor tempo possível, estava apenas começando. E foi nessa época também que um speedrunner conhecido como Cody Miller alegou ter completado o jogo Halo 2 na maior dificuldade possível, lendário, em apenas 3 horas e 17 minutos, sem morrer. Considerando o quão recente na história era a tendência do speedrunning, esse feito era bem impressionante, e fez com que ele ganhasse um lugar no livro Guinness dos recordes mundiais em 2007, Caraca. além de uma grande fama dentro da comunidade dos speedrunners. Tanto é que em 2011, ele foi convidado para um evento Awesome Games Done Quick, para demonstrar suas incríveis habilidades de speedrunning em uma transmissão ao vivo. E foi então que sua farsa começou a ruir. Apesar de supostamente ter batido o recorde, Cody se perdia constantemente no jogo, não usava as teclas táticas e acabou tendo que diminuir a dificuldade do jogo. Ah, e não foi só uma vez, foram 2. Porque ele foi? Nossa, cara. Porque ele foi? No fim das contas, ele demorou 4 horas para terminar a partida, na dificuldade normal. Mais do que o dobro do tempo esperado para um speedrun desse nível de dificuldade. Isso foi, honestamente falando, vergonhoso de se ver. Cody foi amplamente acusado de falsificar o seu tempo original de 3 horas e 17 minutos, juntando pedaços de várias partidas, o que o fazia parecer muito melhor no jogo do que ele realmente era, mesmo que Cody nunca tenha refutado as alegações feitas contra ele. Logo, o seu recorde foi riscado, sem qualquer cerimônia, do quadro oficial de speedrunners. Nossa. Acho que podemos afirmar que ele era um Master Cheat, e não Master Chief. Nossa, piadas. Connor Ace. Eu acho que já deu pra perceber que ser convidado para fazer um speedrun ao vivo durante o evento de games Done Quick é algo muito importante dentro da comunidade de speedrunning. Mas Cody não foi o único que achou que poderia manter a sua farsa para sempre. Em 2019, Connor Ace enviou uma partida do jogo Cluster Truck com tempo recorde para o evento Summer Games Done Quick de 2019. Isso acabou tirando Ronin Pawn, outro speedrunner de Cluster Truck do evento. No entanto, durante a sua apresentação Que ao jogo vivo no doido é evento, esse? o tempo de Connor ficou cerca É um que de tem 1 que ficar minuto acima pulando, do eu estimado. acho. Pode não parecer tanto, mas para o mundo do speedrun, é muito. Mais do que isso, Ronin Pawn reparou que apesar de alegar ser o dono do recorde mundial, Connor não havia feito a aplicação para o quadro oficial de líderes de speedrun, como ele tinha feito com todos os seus recordes anteriores. Finalmente, ele conseguiu rastrear uma partida não listada de Connor, que correspondia ao tempo de partida submetida, como sendo a quebra do recorde mundial, e que foi postada durante o período de 1 semana para a inscrição no evento. Mas acontece que no jogo Cluster Truck existe um pequeno glitch em um ícone que aparece no meio da tela. Ele gira a uma velocidade constante o tempo todo, e não é afetado de forma Nossa. alguma por lag. Então, ele deveria rolar constantemente durante a partida. Mas Ronin Pawn descobriu, enquanto analisava em detalhes o vídeo de Connor, que o ícone saía de sincronia diversas vezes durante a partida, e não havia qualquer explicação lógica para isso. Então ficou óbvio que Connor havia Caraca. colocado múltiplas partes de diversas partidas juntas, e Ronin Pawn alegou que a partida falsa havia sido submetida para o SGDQ. Connor contestou publicamente essas alegações, afirmando que sim, aquela partida tinha diversos cortes, mas que ele não havia submetido aquele vídeo para a SGDQ. Mas em uma conversa vazada com outros membros da comunidade, no entanto, ele confirmou que aquele era de fato o vídeo que ele havia enviado. Para poder esclarecer as coisas, a comunidade de speedrunning pediu para que ele listasse publicamente a partida que ele havia submetido para o SGDQ, mas ele nunca atendeu ao pedido. Com a polêmica instalada, todos os recordes anteriores de Connor foram rejeitados e removidos do quadro de líderes de speedrun de Cluster Truck, e ele acabou se aposentando da comunidade de speedrunning de Cluster Truck por Caraca, completo. gente. Ai, ai, como tem gente que faz qualquer coisa para chamar a atenção. Então é bizarro porque não... AA America. Tipo... Já não restam dúvidas, Call of Duty tem sérios problemas com cheaters, e em agosto de 2021,
a Activision resolveu que ia descer o martelo do ban, expulsando cerca de 500 mil de trapaceiros Tem que de seus banir. servidores. Isso Se aí. eles Bane tivessem mesmo. sido um pouquinho mais rápidos, eles teriam pego o streamer AA America bem no alvo. E em janeiro do mesmo ano, o jogador participou do torneio oficial Twitch Rivals, embolsando um generoso prêmio de $11 mil, depois de terminar na segunda colocação e levar o título de MVP. Mas a sua ascensão não durou muito tempo, já que poucos meses depois, em maio, uma thread no Twitter do recordista mundial de Warzone, Sims, apontou diversos clipes bem suspeitos da gameplay de AA America. I need to... Bro, this guy does not see me A-side and starts pre-firing. He looks to the right a little bit for no reason, pre-fires, and then I peek. Antecipar Caraca, o véi, tiro tipo... e se preparar para um oponente que ele sabia claramente que estava chegando. Parece que AA America tinha algum tipo de wallhack ligado e conseguia mirar em seus inimigos através de objetos sólidos. Nossa. Nossa. He actually did. He really did frame him. He followed him to the wall. No way! He really did! Isso que eu chamo de sorte. Isso, ou então ele realmente recuou para acertar um jogador, que ele só poderia saber que estava chegando se estivesse usando wallhacks para espionar a sua localização. É Agora, verdade, os ele jogadores deu uma mais bem paradinha e ranqueados esperou o normalmente cara usam aparecer. equipamentos de áudio de primeira qualidade e podem, às vezes, ouvir até o menor Ouvir ruído o de passo. passos para antecipar a localização de seus oponentes. Mas AA America não estava Ali nem não perto tava, de chegar a esse nível de jogador. Para combater essas alegações, durante uma transmissão ao vivo, ele permitiu que alguém acessasse remotamente seu computador via TeamViewer, numa tentativa de provar que ele não tinha nada a esconder. Mas como você está prestes a ver, essa foi a jogada mais idiota que ele poderia ter feito, porque esse investigador resolveu dar uma olhadinha em seus e-mails. É isso mesmo, esses são e-mails de AA America para uma empresa chamada Gator Cheats, onde ele está ativamente tentando comprar cheats de Call of Duty. Isso não parece nada bom. A princípio, ele alegou que estava apenas pedindo informações, mas que não havia efetivamente feito a compra. No entanto, se eu conseguir pausar o vídeo bem aqui, consegue ver aquilo? Sim, a busca mostra um e-mail com um assunto A sua conta foi em criada. Rival Cheats foi Nossa. criada com sucesso. E a Rival Cheats com certeza vende hacks para o Call of Duty. Parece que as coisas não podiam piorar. Mas no final das contas, Nossa. ele nunca sofreu uma consequência real. Suas Caraca. transmissões na Twitch foram removidas do ar brevemente. Mas AA America alegou que foi por comentários de ódio sem moderação, e não por trapaça. Então, ele ainda está por aí, vagando nos servidores do COD. E adivinha só, agora ele é um pro player do clã Atlanta FaZe. Claro que tinha que ser um clã FaZe. Por que será que isso não me surpreende? E se você não porque tem aquele ideia de mesmo porque eu não outro sou um moleque grande que fã foi da FaZe, pego era vá do dar uma mesmo olhada na bagulho. primeira parte dessa série. Nossa, Ou no meu cara. vídeo sobre influencers que foram pegos enganando pessoas. E você vai entender. Não é possível, The cara. Real Geo. Não. Quando um jogador de Call of Duty chamado Fonizien, acho que é assim que se fala, transmitia uma partida em novembro de 2021, ela reparou em um jogador cuja gameplay não fazia sentido. They weren't even looking at me and I died. This guy's cheating. As balas não funcionam assim em Call of Duty, a menos que você tenha um determinado hack que permite acertar seus inimigos sem ter que mirar neles. Fonizien reportou o jogador, chamado The Real Geo, e começou a assistir a transmissão para confirmar suas suspeitas. Essa habilidade de mira parece ser boa demais para ser de verdade, mas ela não era a única a chamar ele de trapaceiro. Mas alguém em seu chat estava acusando ele especificamente de estar usando o cheat Magnetic Bullets, que é uma opção encontrada no Engine Owning. Aquele mesmo, nosso velho conhecido. Mas The Real Geo alegou que ele nem sabia o que era Engine Owning. Sim, eu disse alegou, mas olha só isso. Engine owning. Ei, peraí, não tenha tanta pressa, amigo. Vamos dar uma olhadinha em todos esses links da Engine Owning, que Ele estão clicou. marcados em roxo Tá no seu tudo navegador, clicado. porque parece que você já visitou esse site. E vamos prestar atenção especialmente em todas aquelas partes importantes em roxo na opção de compra. Eu realmente não sei o que eu esperava de uma pessoa que literalmente pesquisou por Google no Google. Acho que ele teve toda a sua capacidade mental aqui para poder digitar com as duas mãos. Mas depois dessa cena vergonhosa, ele posteriormente admitiu que estava usando o Engine Owning e rapidamente encerrou suas atividades na internet. Bom trabalho, Fonizien. Ô, gente. Meu Deus, Francesco cara. Codiani. Agora vamos ver algo um pouco diferente e um pouco menos digital. Yu-Gi-Oh! O jogo de cartas.
Trapacear Caraca. num torneio de jogo de cartas é quase Tem tão umas de desesperado Magic, hein? quanto Eu Eu trapacear sei que em tem umas de Magic, sabia? Sério? Pô, tem um famosona, que o cara no torneio da cartita, ele pegava o baralho do maluco, do adversário, e ele olhava e colocava, tipo, terreno, que é uma carta que normalmente a pessoa não precisa tanto em um nível do jogo, por cima. E ele fazia isso olhando até pro lado, assim, ó. Ele olhava tal, ele fingia muito que ele tava fazendo. Ele puxava assunto. O rolê dele era embaralhar as cartas. Só que ele ainda perdeu, porque tudo que o cara precisava era terreno. Então o cara roubou, depois viram que ele roubou e o perdeu. adversário e perdeu, porque o cara precisava disso. Não. Caraca, foi Oh, tenso. mano. É foda. videogames. Mas se você achou que esses jogadores seriam espertos o bastante para não trapacear enquanto estão transmitindo a partida ao vivo para todo mundo, você não poderia estar Não mais é enganado. possível, Em cara. março de 2022, a Ludus Championship Series estava sendo transmitida na Twitch, quando os espectadores repararam em um jogador do Round 1 chamado Francesco Codiani, que estava trapaceando na cara dura. Ah, e várias vezes. Olha só isso. Você viu aquilo? Esse é um truque Ele de movimentos de mão pegou, aí ele chamado colocou lá embaralhamento na falso. frente. Apenas É. parece que E ele está depois ele só misturando as embaralhou cartas, o meio. mas ele, na verdade, está escolhendo as cartas que ele quer no deck e colocando no topo, misturando apenas Sim. as cartas de baixo. Só que ele conseguiu ser mais descarado. Um pouco mais tarde, na mesma Nossa. partida, ele tenta esse truque. Repare na carta, no deck que ele está segurando, e a carta que está na mesa. Nossa, cara. Enquanto o oponente estava distraído, ele simplesmente trocou as duas. Será que de alguma forma ele esqueceu que ele estava tava ao transmitindo vivo? para o mundo inteiro, no Ele é mesmo um estilo idiota. de Kenji? Embora seu pobre oponente parecesse não perceber, eventualmente alguém alertou os juízes, que expulsaram Codiani e o baniram de todos os eventos futuros. Em sua defesa, no anime Que original de idiota. Yu-Gi-Oh!, o vilão sem talento usava trapaças o tempo todo. Então, acho que de acordo com o anime, isso faz de Nossa, Codiani que idiota, um verdadeiro vilão de segunda categoria. Ah, finalmente chegamos ao final de mais um vídeo. Caraca, velho. É muito Eu doido mal isso. posso esperar pra Burro. ver os trechos pesquisados e editados, sendo postados por alguns moleques no TikTok, com alguém reagindo a Gamers Trapaceiros Descobertos, parte 47, num overlay bem mal feito. Poxa, pessoal, vocês podem usar os clipes, mas pelo menos deixem os créditos dos donos originais das imagens, e não das minhas edições. Talvez eu devesse começar uma nova série, chamada TikTokers Pegos Copiando. E usar todos os vídeos que eu usei aqui, e até mesmo reaproveitar o mesmo script. Tá bom, eu tô só brincando. Caraca, aproveitou pra dar um exposed ainda. Uau! Mano, vocês esperavam essa no final? Ainda bem que nós pedimos autorização pra falar sério. Ele, muito gente boa, cedeu a autorização e, como sempre, o link está na descrição. Sim. Pessoal do TikTok, não é tão difícil. Mano, não é tão difícil, é literalmente só colocar Pessoal do os TikTok, créditos. para de ser burro. Só dá a porra do crédito. Só dá os créditos. Meu Deus do velho. céu, gente. Fala, ó, tem o canal Fala Sério. E é isso, gente. Sim. Meu Deus do céu. Caramba. Caraca, essa eu não esperava no final. Nem eu. Pessoas, aqui do lado tá aparecendo mais vídeos. Aqui tem a nossa playlist muito legal, Curiosidades Curiosas. Pode perder um tempão nisso aqui. Na verdade, você vai ganhar tempo de vida. Sim. Porque aqui você vai aprender muita coisa. Sim. Útil e inútil, que é o mais legal. E aqui do lado Exatamente. tá aparecendo uma recomendação do YouTube, fechou? Pessoas, obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo e Tchau.